Meu destaque positivo hoje é o Cruzeiro. Cabuloso, que há alguns meses atrás eu fui uma das pessoas que falei que o Cruzeiro ia brigar até o final por esse título brasileiro, que ia brigar entre as cabeças. Está muito bem na competição, mais uma vez, um jogo muito intenso, muita velocidade. Caio Jorge, um dos craques do campeonato, um golaço do Matheus, que a gente vai falar muito desse gol, sem dúvida nenhuma. E tem sim que ser considerado pelo menos um dos gols mais bonitos do campeonato, porque eu lembro quando o Messi fez o gol contra o Betis, se eu não me engano, no campeonato espanhol, fez um golaço. O mundo parou para assistir esse gol, né? Então, ele já tinha tentado isso aí, eu vi um vídeo, ele já tinha tentado, a bola bateu na trave e ontem ele fez esse golaço. Então, destaque positivo ao Cabuloso, que realmente está muito bem na competição. Agora tem a Copa do Brasil, um grande clássico pela frente, onde vai dizer muita coisa do que quer na temporada, mas muito bem no Campeonato Brasileiro até então. Inter, o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, deu uma entrevista sobre o Gabigol que vai merecer algumas interpretações aqui. Será que ele foi irônico, sarcástico com o Gabigol ao dizer que ele, treinador, não faz mágica, que ele é limitado e por isso não consegue escalar o Gabigol? Para quem será que era esse recado? Certamente não era para Lédio Carmona. Assim, tem alguns jogadores que atuam no Brasil que eu acho que estão se convocando, tipo o Caio Jorge. Para mim, o Caio Jorge está se convocando. Não é uma questão de vou chamar porque atua no Brasil. O cara se convocou. Todo jogo o cara faz gol. Eu tô surpreendido com ele. Se convocou. Confesso, com o Caio Jorge. Tô surpreendido. Acho, né? Assim, faz gol, mas no jogo de ontem teve 2, 3 bolas assim que ele não deixou a zaga adversária sair jogando. O cara pegava na bola, ele vinha, deu o carrinho, sobrou o cara, ele deu outro carrinho, saiu do Cruzeiro até começou. Sobrando fisicamente, tá sobrando fisicamente. Agora, essa é a posição que parece mais ter hoje, né? Há pouco tempo parecia que não tinha ninguém. Agora tem João Pedro, que fez o que fez no Mundial. Caio Jorge. Voltou jogando com tudo. Igor Jesus. Richarlison fazendo gol pra Igor Jesus, Richarlison. Matheus Cunha, que jogou de 9 com ele na última data FIFA. Foi bem. Jogando bem. Jogou bem hoje. Jogou Você bem de novo. tem 5 pelo menos, posso ter esquecido de alguém? 5 pelo menos, assim, reais condições de serem convocados amanhã. Eu acho que o João Pedro é garantido. Eu não consigo ver hoje a seleção sem o João Pedro. Também não. Titular. Acho que ele tá à frente. Pode ser, mas assim, ele seria o meu favorito. Também. Ele é titular. Mas ele tá à frente, mas tem uma corrida aberta. 3. Tem uma corrida aberta. Eu levaria 3. Sim, vai. Matheus Cunha, João Pedro, mais Mas um. eu acho que o Matheus ele não vai levar de 9. De 9. João Pedro, Richarlison E Caio Jorge. Richarlison e Caio Eu Jorge. também acho que vão ser os 3. porque é o jogador de confiança. O Felipe falou do Caio Jorge, da marcação-pressão, de não deixar a zagueirada pensar e tudo mais. Passa da confiança. O cara, quando ele tá confiante, ele se expõe no jogo. O cara perde a confiança, o cara, não aparece pra jogar. O Caio Jorge tá aparecendo. O Matheus Pereira, que fez o golaço, mesma coisa. Não seria surpresa, por exemplo, o Matheus ser convocado. Agora uma posição que Com fechamento, e para falar da vitória do Cruzeiro. Um golaço do Matheus Pereira e outro do Caio Jorge, mais um. O Cruzeiro derrotou o Internacional ontem, rodamos os gols dessa vitória por 2-1 e depois a gente debate um trecho da entrevista do Leonardo Jardim. Olha o golaço do Matheus Pereira. melhor dupla hoje do futebol brasileiro, né? Como dupla. Tem tudo a ver com o tema que vem na sequência. Nossa, que golaço. É um golaço. Mas olha a velocidade da jogada, do início da jogada. Olha o Caio Jorge dominando a bola, já sabendo que o companheiro tá fazendo o famoso overlap, passando aqui, ó. Fazendo a ultrapassagem, o passe pra ele, depois o cruzamento, assim, realmente estão jogando demais. O Inter ainda empatou com o Tabata, mas o Caio Jorge... Apesar de não terem feito hoje o Cruzeiro, se você pegar o Cruzeiro, não fez aquele jogo, assim, caramba, que jogo do Cruzeiro. Foi suficiente para vencer, de fato. Agora, tem jogadores que estão fazendo uma diferença enorme. Teve bons momentos, mas não foi um time linear. Dupla de ataque, né? Tá fazendo uma diferença enorme. Caio Jorge. Que golaço, cara. Isso é golaço. Confiança. O Caio Jorge está com 15 gols no campeonato, que foi o número de gols do artilheiro do campeonato no ano passado. E é um dos caras que mais tem assistência no campeonato. Bom, se a dupla de ataque tá voando, o grande reforço do Cruzeiro para a temporada, que é o Gabigol, faz como? Foi perguntado pro Leonardo Jardim de novo a situação do Gabigol e ele respondeu assim. Vamos ver. Vocês sabem, e eu já disse isto tantas vezes, que é o Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar, e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, os 3 jogadores ao mesmo tempo. E os 2 da frente, como vocês próprios, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Atenção que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou
um gajo que consegue fazer magias, não é? Eu sempre que testei um sistema mais ofensivo contra os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas, e perdemos jogos e tínhamos uma média de 3 golos sofridos e um gol marcado. Mas eu sei disso que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E eu, como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus, e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo. Ele é incompetente, limitado, ou tem um recado aí? Eu acho que tem recado. Eu não E consigo ele jogar. é competente. E ele é competente. Claro que ele é competente. Eu acho que ele já respondeu de tantas maneiras essa pergunta que ele falou assim, agora eu vou responder de um outro jeito. Eu vou tentar ser mais sarcástico, colocar uma pimentinha, Foi muito irônico. usar uma picardia, usar de uma ironia, porque assim, tá claro que o Gabriel não vai jogar com o Leonardo Jardim enquanto ele estiver como técnico e o Caio Jorge e o Matheus Pereira estiverem desempenhando. Principalmente nessa fase dele. Exato, na visão do Leonardo Jardim, o Cruzeiro é melhor com os dois na frente e o Christian no meio campo. E o Wanderson na ponta esquerda. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, cara. E quando ele citou limitações e incompetência, no fundo ele queria falar de limitações do Gabigol. Não limitações técnicas para finalizar, que ele é um ótimo finalizador. Limitações para se inserir no conceito de jogo dele. Entra O Gabigol no não pacote da tem ironia e do sarcasmo. para jogar no time evidente. pensado por ele, entendeu? É isso. Ele quer dizer que o Gabigol é que tem limitações para jogar na maneira como ele quer jogar. A verdade é que sim, que se eu sou o Gabigol, eu fico do jeito que ele tá, aparentemente quietinho, sem falar nada e só trabalhando. Mas acha que essa questão é Só trabalhando, Isaac, porque o meio talvez de ele campo... não esteja quietinho. Pode ser, porque Agora, do meio o que de me campo chama a pra... atenção- O time tá Nas muito internas, é isso? o time tá equilibrado, o time tá equilibrado. Do meio de campo pra frente, cara, as jogadas... Eu acho que ele tá elas são levando de construídas boa. Eu acho que ele tá levando de boa. Eu até acho que ele tá levando de boa, até porque, assim, a autonomia que foi dada para o Jardim, se ele estivesse fazendo alguma coisa, ele já teria... Eu acho que o Gabigol tá de O Gabigol boa. acaba repercutindo respeitar muito. o- exatamente. E Acho que quando entra, joga Não, ele quase sério, fez o gol. Ele entrou a claro, primeira bola que ele pegou contra o Inter. respeitar o momento. Cruzaram a bola pra trás e chegou chapando, quase que ele fez o gol. A primeira bola, quase que ele fez o Ele gol. participa, cara, ele se Eu acho que em esforça, ele não alguns fica de momentos, sacanagem. assim, Ele tenta jogar, Por exemplo, o cara. jogo contra o Mirassol. Não sei se todos vocês viram o jogo. O Cruzeiro tava tomando um amasso tremendo do Mirassol. Foi 1-1 porque o Papai do Céu quis que fosse 1-1. E ele não usou o Gabriel naquele jogo. Isso é que me chama a atenção. Não é que o Gabriel precise ser titular. Ele usa Diante muito da pouco, fase cara. do Matheus Pereira e do Caio Jorge, realmente é difícil. Sim. Agora, o que me chama a atenção é ele usar tão pouco o Gabriel durante Ele os só jogos. usa quando ele quer descansar um dos dois. Contra o Juventude, por exemplo, o Gabigol jogou porque ele queria descansar o Matheus Pereira. Então, assim, é o recado que ele passou. No fundo, ele tá querendo dizer o seguinte, que o Gabigol é que tem limitações para jogar da maneira como ele quer que o Cruzeiro jogue. E outra, uma outra vai verdade. vai pra onde também? Ele não montou esse elenco, Gabigol, né, por gente? exemplo. Isso ele Vai tem a pra favor onde? dele. O Leonardo Jardim não contratou nenhum jogador. Perfeito. O primeiro jogador que o Leonardo Jardim está contratando é o Sinisterra. Sim. Chegou agora, o atacante. Esse elenco todo foi montado pelo Fernando Diniz. Faz tanto tempo que a gente nem lembra, né? Mas o Fernando Diniz ajudou na montagem O desse que me elenco. chama a atenção é o tom irônico. Por isso que eu acho que tem alguma coisinha embutida aí. Mas isso fica para debater durante a Ok. semana, porque tem só um Cruzeiro e Galo e Cruzeiro pela Copa do Brasil, que começa quarta-feira, às 7 da noite. Mas a nossa enquete hoje foi quem joga o pior futebol do Brasil. E o vencedor deste prêmio nefasto foi o Santos. Valeu, pai. 53%. Eu Foi verso. líder do começo ao fim Certinho, como o gente. pior futebol do Brasil no momento. Santos Futebol Clube, ó, Voivoda. Meu destaque positivo hoje é o Cruzeiro. Cabuloso, que há alguns meses atrás eu fui uma das pessoas que falei que o Cruzeiro ia brigar até o final por esse título brasileiro, que ia brigar entre as cabeças. Tá muito bem na competição, mais uma vez, um jogo muito intenso, muita velocidade. Caio Jorge, um dos craques do campeonato, um golaço do Matheus, que a gente vai falar muito desse gol, sem dúvida nenhuma. E tem sim que ser considerado pelo menos um dos gols mais bonitos do campeonato, porque eu lembro quando o Messi fez o gol contra o Betis, se eu não me engano, no Betis. campeonato espanhol, fez um golaço. O mundo parou para assistir esse gol, né? Então ele já tinha tentado isso aí, eu vi um vídeo, ele já tinha tentado, a bola bateu na trave e ontem ele fez esse golaço. Então destaque positivo ao Cabuloso, que realmente está muito bem na competição. Agora tem a Copa do Brasil, um grande clássico pela frente, onde vai dizer muita coisa do que quer na temporada.
mas muito bem no Campeonato Brasileiro até então. Inter, o treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, deu uma entrevista sobre o Gabigol que vai merecer algumas interpretações aqui. Será que ele foi irônico, sarcástico com o Gabigol ao dizer que ele, treinador, não faz mágica, que ele é limitado e por isso não consegue escalar o Gabigol? Para quem será que era esse recado? Certamente não era para Lédio Carmona. Assim, tem alguns jogadores que atuam no Brasil que eu acho que estão se convocando, tipo o Caio Jorge. Para mim, o Caio Jorge está se convocando. Não é uma questão de vou chamar porque atua no Brasil. O cara se convocou. Todo jogo o cara faz gol. Eu tô surpreendido com ele. Se convocou. Confesso, com o Caio Jorge. Tô surpreendido. Acho, né? Assim, faz gol, mas no jogo de ontem, teve 2, 3 bolas assim, que ele não deixou a zaga adversária sair jogando. O cara pegava na bola, ele vinha, deu carrinho, sobrou o cara, ele deu outro carrinho, saiu que o Cruzeiro até começou. Sobrando fisicamente, Tá sobrando fisicamente. Agora, essa é a posição que parece mais ter hoje, né? Há pouco tempo parecia que não tinha ninguém. Agora tem João Pedro, que fez o que fez no Mundial, Caio Jorge, Voltou jogando com tudo. Igor Jesus, Richarlison fazendo gol pra Igor Jesus, Richarlison, Matheus Cunha, que jogou de 9 com ele na última data FIFA, foi tá bem. jogando bem. Jogou bem hoje. Jogou Você bem de novo. tem 5 pelo menos, posso ter esquecido de alguém, 5 pelo menos, assim, reais condições de serem convocados amanhã. Eu acho que o João Pedro é garantido. Eu não consigo ver hoje a seleção sem o João Pedro. Também não. Titular. Acho que ele tá à frente. Pode ser, mas assim, ele e os seria o outros? meu favorito. Também. Ele é titular. Mas ele tá à frente, mas tem uma corrida levaria aberta. 3. Tem uma corrida aberta. Eu levaria 3. Sim, vai, Matheus Cunha, João Pedro, mais Mas um. eu acho que o Matheus foi ele de não vai nove, levar de de nove. De 9, de 9. João Pedro, Richarlison E Caio Richarlison Jorge. e Caio Eu também Jorge. acho que vão ser os 3. porque é o jogador de confiança. O Felipe falou do Caio Jorge, da marcação-pressão, de não deixar a zagueirada pensar e tudo mais. Passa da confiança. O cara, quando ele tá confiante, ele se expõe no jogo. O cara perde a confiança, o cara, não aparece pra jogar. O Caio Jorge tá aparecendo. O Matheus Pereira, que fez o golaço, mesma coisa. Não seria surpresa, por exemplo, o Matheus ser convocado. Agora uma posição que é Com fechamento e para falar da vitória do Cruzeiro. Um golaço do Matheus Pereira e outro do Caio Jorge, mais um. O Cruzeiro derrotou o Internacional ontem, rodamos os gols dessa vitória por 2-1 e depois a gente debate um trecho da entrevista do Leonardo Jardim. Olha o golaço do Matheus Pereira. melhor dupla hoje do futebol brasileiro, né? Como dupla. Tem tudo a ver com o tema que vem na sequência. Nossa, que golaço. É um golaço. Mas olha a plasticidade da jogada, do início da jogada. Olha o Caio Jorge dominando a bola, já sabendo que o companheiro tá fazendo o famoso overlap, passando aqui, ó. Fazendo a ultrapassagem, o passe pra ele, depois o cruzamento, assim, realmente estão jogando demais. O Inter ainda empatou com o Tabata, mas o Caio Jorge... Apesar de não terem feito hoje o Cruzeiro, você pegar o Cruzeiro não fez aquele jogo assim, caramba, que jogo do Cruzeiro. suficiente Foi pra ganhar do suficiente Inter. pra vencer, de fato. Agora, tem jogadores que estão fazendo uma diferença enorme. Teve bons momentos, mas não foi um time linear. Dupla de ataque, né? Tá fazendo uma diferença enorme. Caio Jorge. Que golaço, cara. Isso é golaço. Confiança. Golaço. O Caio Jorge está com 15 gols no campeonato, que foi o número de gols do artilheiro do campeonato no ano passado. E é um dos caras que mais tem assistência no campeonato. Se a dupla de ataque tá voando, o grande reforço do Cruzeiro para a temporada, que é o Gabigol, faz como? Foi perguntado pro Leonardo Jardim de novo a situação do Gabigol e ele respondeu assim. Vamos ver. Vocês sabem, e eu já disse isto tantas vezes, que é o Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar, e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, os 3 jogadores ao mesmo tempo. E os 2 da frente, como vocês próprios, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Atenção que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um gajo que consigo fazer magias, não é? Eu, sempre que testei um sistema mais ofensivo contra os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas, e perdemos jogos e temos uma média de 3 golos sofridos e 1 gol marcado. Mas eu sei disso que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E eu, como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus, e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo. Ele é incompetente, limitado ou tem um recado aí? Eu acho que tem recado. Eu não E consigo ele jogar. é competente. E ele é competente. Claro que ele é competente. Eu acho que ele já respondeu de tantas maneiras essa pergunta que ele falou assim, agora eu vou responder de um outro jeito. Eu vou tentar ser mais sarcástico,
colocar uma pimentinha, Foi muito irônico. usar uma picardia, usar de uma ironia, porque assim, tá claro que o Gabriel não vai jogar com o Leonardo Jardim enquanto ele estiver como técnico e o Caio Jorge e o Matheus Pereira estiverem desempenhando. Principalmente nessa fase deles. Exato, na visão do Leonardo Jardim, o Cruzeiro é melhor com os dois na frente e o Christian no meio campo. E o Wanderson na ponta esquerda. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, cara. E quando ele citou limitações e incompetência, no fundo ele queria falar de limitações do Gabigol. Não limitações técnicas para finalizar, que ele é um ótimo finalizador. Limitações para se inserir no conceito de jogo dele. Entra O Gabigol não da tem. ironia e do sarcasmo. Para jogar no time evidente. pensado por ele, entendeu? É isso. Ele quer dizer que o Gabigol é que tem limitações para jogar na maneira como ele quer jogar. A verdade é que sim, que se eu sou o Gabigol, eu fico do jeito que ele tá, aparentemente quietinho, sem falar nada e só trabalhando. Mas acha que essa questão é Só essa? trabalhando, Isaac, porque o meio Talvez de ele campo... não esteja quietinho. Pode ser, porque Agora, do meio o que de me campo chama a pra... atenção- O time tá Nas muito internas, é isso? o time tá equilibrado, o time tá equilibrado. Do meio de campo pra frente, cara, as jogadas... Eu acho que ele tá elas são levando de boa. construídas Eu acho que ele tá levando de boa. Eu até acho que ele tá levando de boa, até porque, assim, a autonomia que foi dada para o Jardim, se ele estivesse fazendo alguma coisa, ele já teria. Eu acho que o Gabigol tá de O Gabigol boa. acaba repercutindo respeitar muito. o- exatamente. Acho que Quando entra, joga Não, ele quase sério, fez o gol. Ele entrou a primeira claro, bola que ele pegou contra o Inter. Respeitar o momento. Cruzaram a bola pra trás e chegou chapando, quase que ele fez o gol. A primeira bola, quase que ele fez o Ele gol. participa, cara, ele se Eu acho que em esforça, ele não alguns fica de momentos, sacanagem. assim, Ele tenta jogar, Por exemplo, o cara. jogo contra o Mirassol. Não sei se todos vocês viram o jogo. O Cruzeiro tava tomando um amasso tremendo do Mirassol. Foi 1-1 porque o Papai do Céu quis que fosse 1-1. E ele não usou o Gabriel naquele jogo. Isso é que me chama a atenção. Não é que o Gabriel precise ser titular. Ele usa Diante muito da pouco, fase cara. do Matheus Pereira e do Caio Jorge, realmente é difícil. Sim. Agora, o que me chama a atenção é ele usar tão pouco o Gabriel durante Ele os só jogos. usa quando ele quer descansar um dos dois. Contra o Juventude, por exemplo, o Gabigol jogou porque ele queria descansar o Matheus Pereira. Então, assim, é o recado que ele passou. No fundo, ele tá querendo dizer o seguinte, que o Gabigol é que tem limitações para jogar da maneira como ele quer que o Cruzeiro jogue. E outra, uma outra verdade. Vai pra onde também? Ele não montou esse elenco, Gabigol, né, por gente? exemplo. Isso ele Vai tem a pra favor onde? dele. O Leonardo Jardim não contratou nenhum jogador. Perfeito. O primeiro jogador que o Leonardo Jardim está contratando é o Sinisterra. Sim. Chegou agora, o atacante. Esse elenco todo foi montado pelo Fernando Diniz. Faz tanto tempo que a gente nem lembra, né? Mas o Fernando Diniz ajudou na montagem O desse que me elenco. chama a atenção é o tom irônico. Por isso que eu acho que tem alguma Pode ser. coisinha embutida aí. Mas isso fica para debater durante a Ok. semana, porque tem só um Cruzeiro e Galo e Cruzeiro pela Copa do Brasil, que começa quarta-feira, às 7 da noite. Mas a nossa enquete hoje foi quem joga o pior futebol do Brasil. E o vencedor deste prêmio nefasto foi o Santos. Valeu, pai. 53%. Se houvesse. Foi líder do começo ao fim Certinho, como o gente. pior futebol do Brasil no momento. Santos Futebol Clube, ó, Voivoda.